Você já parou para pensar por que tantas pessoas começam a quaresma cheias de intenção e terminam exatamente iguais? Por que 40 dias passam e quase nada muda por dentro? A verdade é que muitos vivem esse período apenas como tradição, mas poucos entendem o poder espiritual que existe quando ele é vivido com consciência, profundidade e decisão real. A quaresma não é apenas um calendário religioso. Ela é um convite a confronto interior, a alinhamento espiritual e a transformação prática. Se você quer atravessar esses 40 dias e sair diferente, precisa saber algumas coisas que quase ninguém explica e precisa fazer. Movimentos que exigem coragem, disciplina e sinceridade diante de Deus. Primeiro, você precisa entender o significado espiritual desses 40 dias. O número 40, nas Escrituras, sempre esteve ligado à preparação, prova e transformação. Não é sobre sofrimento vazio, é sobre preparação profunda. A quaresma é um deserto simbólico. E deserto não é lugar de distração, é lugar de revelação. Quando o barulho diminui, a verdade aparece. E aqui está o primeiro choque. Muitas pessoas evitam o silêncio porque têm medo do que vão descobrir dentro de si. Mas a quaresma é exatamente isso, uma oportunidade de se encarar. Você precisa saber que a quaresma não é sobre impressionar Deus com sacrifícios externos. É sobre permitir que Deus trabalhe nas áreas internas que você tem evitado. Não adianta abrir mão de algo externo se você não está disposto a abrir mão de orgulho, ressentimento, vícios emocionais e hábitos que enfraquecem sua fé. O verdadeiro jejum começa no coração. E aqui entra a primeira coisa prática que você precisa fazer. Escolher um propósito claro. Não entre na quaresma sem direção. Pergunte a si mesmo o que precisa ser transformado. É sua disciplina? É sua vida de oração? É seu controle emocional? É sua dependência de aprovação? Sem clareza, você apenas cumprirá dias no calendário. Agora pare por um momento e pense. Se você continuar exatamente como está, onde estará espiritualmente daqui a um ano? Essa pergunta deve gerar um desconforto saudável, porque a quaresma é um período estratégico para interromper ciclos automáticos. A segunda coisa que você precisa fazer é estabelecer um jejum com significado. Jejum não é dieta religiosa, é treinamento espiritual. Quando você abre mão de algo voluntariamente, você ensina sua mente que ela não controla você. Pode ser alimento, pode ser redes sociais, pode ser entretenimento excessivo, pode ser qualquer coisa que tenha ocupado espaço demais no seu coração. O objetivo não é sofrer. O objetivo é fortalecer domínio próprio. E aqui está um princípio poderoso. Tudo aquilo que você não consegue ficar sem por alguns dias, talvez esteja ocupando espaço demais dentro de você. A terceira coisa que você precisa fazer é aumentar intencionalmente seu tempo de oração. Não apenas repetir palavras, mas aprofundar conversa. Use esse período para desenvolver constância. Mesmo que seja pouco tempo, que seja consistente. A transformação não acontece por intensidade isolada, mas por repetição fiel. Você precisa também mergulhar nas Escrituras com foco. Não leia por obrigação. Leia buscando direção. Escolha um evangelho. Escolha textos sobre arrependimento, graça, entrega. A quaresma é tempo de revisão interior. É tempo de examinar atitudes. É tempo de ajustar rota. E aqui está algo que muitos ignoram. A quaresma também é sobre reconciliação. Existe alguém que você precisa perdoar? Existe alguém a quem você precisa pedir perdão? Transformação espiritual não acontece isolada de relacionamentos. Se você ignora conflitos não resolvidos, sua oração perde profundidade. Talvez você esteja carregando mágoas antigas. Talvez esteja evitando conversas difíceis. A quaresma é um chamado à coragem emocional, não apenas espiritual, mas prática. Outra coisa fundamental que você precisa saber é que tentação aumenta quando você decide crescer. Não estranhe se distrações surgirem. Não estranhe se a vontade de desistir aparecer. Isso faz parte do processo de fortalecimento. Cada vez que você resiste a um impulso, sua disciplina aumenta. E aqui chegamos a um ponto crucial. A quaresma não é sobre perfeição. É sobre progresso consciente.
Você pode falhar em um dia. O que não pode é abandonar o propósito. Levante e continue. Persistência é parte da transformação. Agora imagine terminar esses 40 dias com clareza maior, com hábitos mais saudáveis, com mente mais disciplinada e coração mais alinhado. Isso é possível, mas exige intenção. Você também precisa praticar generosidade. A quaresma não é apenas sobre tirar, é também sobre dar. Dar tempo, dar atenção, dar recursos, ajudar alguém em necessidade. Quando você se move em direção ao outro, seu coração se expande. E não esqueça da reflexão diária. Reserve alguns minutos para perguntar: o que aprendi hoje? Onde falhei? Onde cresci? Essa autoavaliação mantém o processo vivo. Se você viver a quaresma apenas como tradição, nada muda. Mas se você viver como estratégia espiritual, ela pode redefinir sua trajetória. Esses 40 dias podem ser um divisor de águas ou apenas mais um período no calendário. A decisão é sua. Se você quer viver uma quaresma diferente este ano, escreva nos comentários: vou viver esses 40 dias com um propósito. Deixe seu like para que mais pessoas entendam o verdadeiro significado desse tempo. Inscreva-se no canal porque vamos aprofundar práticas específicas, erros que você deve evitar e como manter constância até o último dia, transformando a quaresma em um verdadeiro marco espiritual na sua vida. Você acha que já entendeu tudo sobre a quaresma? Então prepare-se, porque o que realmente sustenta esses 40 dias não é o entusiasmo do começo, mas a profundidade do meio. É fácil começar motivado. Difícil é permanecer quando o entusiasmo diminui e a rotina tenta engolir seu propósito. É exatamente aqui que muitos desistem. E é exatamente aqui que você precisa se tornar diferente. Se na primeira parte falamos sobre decidir viver a quaresma com intenção, agora precisamos falar sobre sustentação. Porque decisão sem disciplina vira frustração. Você precisa entender que os primeiros dias são emocionais, mas os dias seguintes são estratégicos, e estratégia espiritual exige constância. Uma das coisas mais importantes que você precisa fazer na quaresma é criar um ritmo. Não dependa do impulso. Defina horário para oração. Defina momento para leitura bíblica. Defina tempo para silêncio. A espiritualidade cresce quando encontra estrutura. Sem estrutura, tudo vira improviso. E improviso constante enfraquece compromisso. Talvez você diga que sua rotina é corrida demais, mas aqui está uma verdade desconfortável. Sempre encontramos tempo para aquilo que consideramos prioridade. A quaresma revela o que realmente ocupa o centro da sua vida. Se você não consegue separar alguns minutos diários para crescer espiritualmente, isso já é uma resposta. Outra coisa fundamental é aprender a lidar com a resistência interna. Você vai sentir preguiça, vai sentir distração, vai sentir vontade de negociar com o próprio compromisso. Só hoje eu não oro. Só hoje eu quebro o jejum. Esse diálogo interno é o verdadeiro campo de batalha. E cada pequena concessão enfraquece seu propósito. Mas cada pequena fidelidade fortalece sua identidade. Você precisa entender que a quaresma é um treinamento de coerência. É alinhar aquilo que você diz crer com aquilo que você pratica. Não adianta falar sobre fé se não existe disciplina. Não adianta falar sobre arrependimento se você continua repetindo padrões sem esforço real de mudança. E aqui entra algo ainda mais profundo. A quaresma é um convite à consciência. Muitos vivem no piloto automático. Reagem sem pensar. Consomem sem refletir. Falam sem filtrar. A quaresma interrompe esse ciclo. Ela obriga você a desacelerar e perguntar: por que faço o que faço? Por que desejo o que desejo? Por que repito os mesmos erros? Esse autoquestionamento não é confortável, mas é transformador. Você também precisa aprender a usar o desconforto como aliado. Jejum gera desconforto. Silêncio gera desconforto. Confronto interno gera desconforto. Mas desconforto é sinal de crescimento. O problema não é sentir desconforto. O problema é fugir dele. Durante esses 40 dias, escolha enfrentar aquilo que normalmente você evita. Se evita silêncio, pratique silêncio. Se evita pedir perdão, peça. Se evita admitir fraqueza, admita. A transformação começa quando você para de proteger o próprio ego.
Outra prática poderosa é escrever. Sim, escrever. Anote suas orações. Anote seus aprendizados. Anote suas falhas. Anote suas vitórias. Quando você escreve, você organiza pensamentos. Quando organiza pensamentos, você enxerga padrões. E quando enxerga padrões, você consegue mudar. Você também precisa prestar atenção às distrações digitais. A Quaresma pode ser o momento ideal para reduzir consumo de conteúdo superficial. Quantas horas você passa rolando telas sem propósito? Quanto isso alimenta sua alma? Se você substituir parte desse tempo por leitura, oração e reflexão, perceberá uma diferença profunda no seu interior. E não subestime o poder da repetição. Fazer algo pequeno todos os dias é mais transformador do que fazer algo enorme. Uma vez por semana. A consistência constrói profundidade. Agora vamos tocar em algo ainda mais sério: arrependimento verdadeiro. A Quaresma não é apenas sobre disciplina externa, mas sobre mudança interna. Existe algum comportamento que você sabe que precisa abandonar? Existe algum pecado recorrente que você tem tratado com leveza? Esse é o momento de enfrentá-lo com seriedade. Arrependimento não é culpa constante. É mudança de direção. É reconhecer erro e decidir caminhar diferente. E isso exige coragem, porque significa quebrar padrões antigos. Significa dizer não para impulsos familiares. Você também precisa praticar gratidão consciente. Em vez de focar apenas no que está deixando de fazer, foque no que está aprendendo. Agradeça pelas pequenas vitórias. Agradeça por cada dia que conseguiu manter disciplina. A gratidão mantém o coração leve, enquanto a disciplina mantém a mente firme. Outro ponto essencial é comunidade. Não viva a Quaresma isolado emocionalmente. Compartilhe aprendizados. Converse sobre desafios. Ouvir experiências de outras pessoas fortalece sua caminhada. A jornada se torna mais leve quando existe apoio. E aqui está um alerta importante. Não transforme sua Quaresma em vitrine. Não faça para ser visto. Não poste cada sacrifício como prova de espiritualidade. A profundidade espiritual cresce no secreto. Quanto mais discreta for sua prática, mais genuína ela se torna. Agora imagine o seguinte cenário. Você chega ao final desses 40 dias com novos hábitos formados, mente mais disciplinada, coração mais sensível, relacionamentos ajustados e propósito mais claro. Isso não é utopia. Isso é consequência de prática intencional. Mas lembre-se, o meio do caminho é onde muitos desistem. É aqui que você precisa decidir se será apenas mais um que começou animado ou alguém que terminará fortalecido. A Quaresma é mais do que um período litúrgico. Ela é um laboratório espiritual. É uma oportunidade concentrada de crescimento. É um teste de coerência. É um treinamento de caráter. Se você está decidido a não desperdiçar esses 40 dias, escreva nos comentários: eu vou até o fim. Deixe seu like para que mais pessoas entendam que a Quaresma não é tradição vazia, mas transformação prática. E inscreva-se no canal porque vamos aprofundar ainda mais, falando sobre batalhas internas, silêncio profundo, confronto com identidade e como sair desses 40 dias irreconhecivelmente mais forte espiritualmente. Você chegou até aqui porque não quer viver uma Quaresma superficial. Você quer viver uma Quaresma que realmente marque sua história. Então agora preste muita atenção, porque esta parte é decisiva. É aqui que deixamos de falar apenas de princípios e começamos a falar de prática concreta do que você realmente deve fazer, de forma clara, estratégica e intencional, para que esses 40 dias não sejam apenas religiosos, mas transformadores. A primeira coisa que você deve fazer é estabelecer um compromisso, escrito consigo mesmo. Não apenas um pensamento solto, não apenas uma vontade emocional, mas um compromisso claro, definido e registrado. Escreva qual será seu propósito nesses 40 dias, escreva o que você vai abandonar, escreva o que você vai desenvolver, escreva quais hábitos serão fortalecidos e quais serão eliminados, porque aquilo que não é definido não é sustentado, e aquilo que não é registrado facilmente é esquecido quando a motivação diminui. Você deve definir um horário fixo diário para a oração. Não espere sentir vontade. Não espere sobrar tempo.
Escolha um horário e trate esse momento como inegociável. Pode ser cedo pela manhã antes de qualquer distração, pode ser à noite antes de dormir, mas precisa ser fixo. Constância constrói profundidade, e profundidade espiritual não nasce do improviso, nasce da disciplina. Você deve estruturar sua oração em 3 partes práticas. Primeiro, adoração e gratidão. Comece reconhecendo quem Deus é e agradecendo pelo que já recebeu. Isso ajusta sua perspectiva e evita que sua oração seja apenas uma lista de pedidos. Segundo, confissão e exame interior. Pergunte a si mesmo onde falhou, onde precisa mudar, onde precisa crescer. Seja específico, não genérico. Terceiro, entrega e direção. Apresente suas decisões, seus desafios, seus medos e peça clareza e força para agir corretamente. Você deve escolher um plano de leitura bíblica para os 40 dias. Não leia aleatoriamente. Escolha um foco, pode ser os evangelhos, pode ser textos sobre arrependimento, pode ser salmos de reflexão. O importante é ter direção. Leia com atenção e sempre faça 3 perguntas simples após cada leitura. O que esse texto revela sobre Deus? O que revela sobre mim? E o que preciso fazer diferente a partir disso? Isso transforma a leitura em aplicação prática. Você deve praticar o jejum com propósito claro. Se for jejum de alimento, estabeleça dias e horários definidos. Se for jejum de redes sociais, determine limites concretos. Por exemplo, usar apenas em horários específicos. Se for jejum de entretenimento, substitua esse tempo por leitura, oração ou silêncio. O erro de muitos é tirar algo e não colocar nada no lugar. O vazio sempre será preenchido. Então preencha com algo que fortaleça sua alma. Você deve praticar o silêncio intencional, pelo menos alguns minutos por dia. Desligue tudo. Sente-se sem música, sem celular, sem estímulos, apenas silêncio. No início pode ser desconfortável. Sua mente vai acelerar. Pensamentos vão surgir, mas permaneça. O silêncio revela ruídos internos que precisam ser tratados. A quaresma é tempo de escutar mais e falar menos. Você deve escolher um ato concreto de reconciliação. Pense em alguém com quem existe tensão, mágoa ou distância. A quaresma é tempo de reconectar. Talvez seja uma conversa difícil, talvez seja uma mensagem pedindo perdão. Talvez seja liberar alguém de uma dívida emocional que você carrega há anos. Não adie isso. Maturidade espiritual se manifesta nos relacionamentos. Você deve praticar generosidade intencional. Escolha ajudar alguém de forma prática durante esses 40 dias. Pode ser apoio financeiro, pode ser visita, pode ser escuta, pode ser serviço voluntário. Quando você se move em direção à necessidade do outro, seu coração se alinha com o propósito maior da fé. Você deve fazer um exame semanal mais profundo. Escolha um dia da semana para avaliar seu progresso. Pergunte a si mesmo se está sendo fiel ao que escreveu no compromisso inicial. Onde avançou, onde falhou, o que precisa ajustar. Essa revisão impede que você viva os 40 dias no automático. Você deve enfrentar um hábito específico que enfraquece sua espiritualidade. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha algo concreto. Pode ser impulsividade, pode ser procrastinação, pode ser falar mal dos outros, pode ser consumo excessivo de conteúdo vazio. Concentre energia nessa mudança. Transformação real acontece quando você escolhe batalhas específicas. Você deve cuidar do seu corpo também. Durma melhor. Organize sua alimentação, reduza excessos. Espiritualidade e disciplina física caminham juntas. Quando seu corpo está desorganizado, sua mente também tende a estar, e a quaresma é um período de alinhamento integral. Você deve limitar comparação. Durante esses 40 dias, reduza a exposição a conteúdos que despertam inveja, insegurança ou competição. Concentre-se em sua própria jornada. A quaresma não é corrida com ninguém, é confronto consigo mesmo. Você deve desenvolver gratidão diária prática. Todos os dias escreva pelo menos 3 coisas pelas quais é grato. Isso protege seu coração contra a murmuração e fortalece alegria interior mesmo em meio a sacrifícios. Você deve preparar-se para a resistência.
Haverá dias em que você vai falhar, e aqui está o ponto crucial. Não transforme falha em abandono. Se cair em um dia, recomece no dia seguinte. A perseverança vale mais do que a perfeição. Você deve lembrar constantemente o propósito maior desses 40 dias não é autopunição, não é religiosidade vazia, é preparação interior, é fortalecimento da consciência, realinhamento da vida com aquilo que você diz crer, é amadurecimento espiritual. E agora pare e imagine o impacto se você realmente fizer tudo isso. Imagine terminar a quaresma com mais disciplina, com mais clareza mental, com relacionamentos ajustados, com hábitos mais saudáveis, com menos impulsividade, com mais domínio próprio, com consciência mais sensível. Isso não é teoria, é consequência de prática consistente. Esses 40 dias podem redefinir seu ano inteiro, podem redefinir sua identidade espiritual, podem interromper ciclos que você carrega há anos, mas apenas se você agir, apenas se você fizer, apenas se você decidir que não será superficial. A pergunta não é se a quaresma tem poder. A pergunta é se você está disposto a se comprometer com o processo. Se você decide viver esses 40 dias com disciplina real, escreva nos comentários agora. Eu vou fazer diferente este ano. Deixe seu like para que essa mensagem alcance alguém que precisa acordar espiritualmente. E inscreva-se no canal porque ainda vamos aprofundar mais sobre como manter o que foi construído após os 40 dias, para que a quaresma não seja apenas um período, mas o início de uma nova fase espiritual permanente na sua vida,